Olá, tudo bem? Fala, Senhor, é hora da palavra. É o momento para Deus falar. Você sabe que é muito sério qualquer um que abrir a palavra e não falar exatamente como está registrado na Bíblia, corre um sério risco. Corre não, é desaprovado por Deus. Então aqui, meu amigo, minha amiga, nesse momento da palavra, é Deus quem fala. Eu quero lhe convidar para crer na Bíblia, para experimentar a palavra. Nós estamos aqui em uma nova série, um assunto muito sério e importante. O apóstolo Paulo, já na sua época, ele falava a respeito de Cristo, o Senhor. Bora lá, calma aí. Então, porque nós vamos tratar de um assunto muito sério e que nós necessitamos de usar o original, então eu tenho há muitos anos, desde 1996, a Bíblia hebraica, pesquisei, assim, olha, não foi uma pesquisa profunda como eu gostaria, apenas para ter uma ideia mais segura, o dicionário aqui hebraico, ok? E do Novo Testamento, eu tenho aqui o Novo Testamento interlinear. Só para dar uma segurança para você sobre esse tema. A nossa série é Deus Conosco. É muito bom, sim, quando a gente tem uma preocupação, uma inquietação aqui e ali, ir para o original. Mas eu gostaria de lhe dar uma garantia, uma segurança. Nós temos na tradução em português, João Ferreira de Almeida, muita fidelidade ao texto original. Quero lhe dizer, sabe por quê? Quem é o maior interessado na veracidade da palavra é Deus. E é por isso que ele conduz o processo. É por isso que ele permite algumas coisas e não outras coisas. O conteúdo da verdade na palavra de Deus está correto, 100% correto. Então vamos para a nossa série Deus Conosco, ou Emanuel. O primeiro tema, o Criador. Quem é o Criador que é apresentado na Bíblia? Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1, você conhece muito bem o texto que diz o seguinte: no princípio, no início. Que início é esse? O início da história do planeta Terra, da existência do planeta. No princípio criou Deus. Qual? Mas por que você pergunta? Porque nós temos na Bíblia o registro da Trindade. Aí você poderia dizer, esta palavra é católica. Ok, mas qual é o problema de nós utilizar? Tá bom, vamos tirar a Trindade. Então nós vamos falar a divindade em 3 pessoas. Vamos então para a Bíblia. O planeta Terra estava um caos. Deus vem agora então, um caos assim, vamos dizer, estava ali sem ser trabalhado. Deus vem agora para trabalhar aquele caos, para fazer surgir a maravilhosa existência do planeta Terra. Vamos lá então. Eu te convido para 2 Coríntios 13 e o verso 13. Porque nós precisamos a palavra criou Deus. No original é Elohim. Isso significa deuses, é plural. A palavra El é Deus singular. Elohim, plural de Deus. Então isso quer dizer que ali agora na criação nós temos mais de uma pessoa trabalhando. Se você for para Gênesis, o versículo 2, você vai ver que fala do Espírito Santo que ele pairava. Opa, então nós temos a presença do Deus Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, na despedida da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo agora, ele apresenta a bênção maravilhosa na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, esse Deus Pai, e a comunhão do Espírito. Porque se esse Deus aqui, que está no meio, depois de Jesus Cristo, não for Deus o Pai, quem seria? Ok? Lá em São Mateus 28, verso 19, fala, Jesus deu a ordem, vão e batizam em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você for para o original, você vai encontrar a descrição de Pai, Filho e do Espírito Santo, ok? No versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, está assim, disse Deus. Quem aqui disse? Nós encontramos que criou Deus. Quem nós encontramos aqui? No princípio criou Deus. Aqui a Trindade. Agora então no versículo 3 nós começamos a descrição de quem foi o autor oficial da criação. Temos a participação dos três, mas nós temos agora disse Deus. Quem foi que disse? Se nós formos e nós vamos para Colossenses capítulo 1 e o verso 16, olha, eu queria lhe dizer que nessa série, possivelmente um dia ou outro, nós vamos alcançar aí talvez 8, 9, 10 minutos. A minha meta sempre é 7 minutos. Então, em Colossenses 1 e o verso 16, nós lemos o seguinte. O verso 13 começa a falar a respeito de Cristo, o Salvador. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. Tudo bem, você pode dizer, foi Deus Pai? Foi Deus Pai que libertou através do Filho de Jesus Cristo. E diz, no qual temos a redenção. Quem é esse no qual? O Filho que nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E o verso 15 é que é importante para nós, que vem confirmar quem é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. E o verso 16 diz, nele foram criadas todas as coisas. Esclareceu para você? Em quem foram criadas todas as coisas? Quem foi o autor da criação? Quem comandou a criação? Nós encontramos aqui Jesus Cristo. Se você for, por exemplo, para Gênesis, capítulo 1 e o verso 16, você vai ver agora que Jesus pronuncia, façamos. Ele chama agora Pai e o Espírito Santo para planejar a criação do homem. E no verso 27, ele executa a criação. No capítulo 11 de Gênesis, e o versículo 7, quando ali a Torre de Babel, nós encontramos agora novamente o plural, desçamos. Percebe bem a Trindade, a divindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em conjunto agora em prol da salvação? Mas eu quero fechar com você nas boas-vindas, na saudação em Apocalipse capítulo 1, nós encontramos a nova... Você viu que lá em Gênesis nós encontramos a Trindade. Agora então em Apocalipse nós encontramos novamente a Trindade. Capítulo 1 e o verso 4 de Apocalipse, na saudação especial às igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas, nós encontramos a Trindade. Vamos ver aqui, capítulo 1 e o verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós. A graça e a paz, a saudação, é dada por João da parte de quem? Vamos então seguir o verso 4. Da parte daquele que é. Quem é esse que é, que era e que há de vir? No original, a expressão é graça e paz a vós outros da parte daquele que sempre foi, daquele que tem sido, ok? E aí vem então, isso aqui é Deus Pai, ok? É o eterno, Deus Pai, o Todo-Poderoso. Fica tranquilo? Nós vamos ver então no verso 8. Olha o que o verso 8 diz para nós. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Qual Deus aqui? O Pai, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Normalmente a expressão El Shaddai, Todo-Poderoso, é normalmente usado para Deus o Pai. Mas como que você me confirma isso? Você pergunta, Jurandir. Vamos voltar para o verso 4, porque no verso 4 falou apenas do primeiro, que é esse que eu acabei de ler, o Todo-Poderoso, o Deus Pai. Mas como que você confirma? O verso 5, e da parte de Jesus Cristo, segunda pessoa da
da Trindade. E então, aonde está a terceira pessoa? Está no verso 4, que diz: e da parte dos 7 Espíritos. A totalidade da divindade do Espírito Santo é encontrada aqui. Está claro para nós? Você viu? Nós encontramos aqui a Trindade trabalhando. Quando Jesus veio, o seu foco, o seu objetivo é direcionar tudo para o Pai. Quando o Espírito Santo veio, o seu foco era direcionar tudo para Jesus. Quando Jesus ainda esteve na terra, Jesus deixou a sua última mensagem para os discípulos: buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que consegue trabalhar o nosso coração para aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É o Espírito Santo que trabalha o nosso coração para aceitarmos que, através de Cristo, nós conhecemos a revelação do caráter maravilhoso de Deus o Pai. Qual é o ponto central desse nosso primeiro tema? Cristo é o Criador e Ele é o Redentor, aquele que pode criar e recriar, aquele que pode restaurar. Vamos orar? Senhor bom Deus, obrigado por esse primeiro tema. Que maravilha é descobrirmos na Tua Palavra que Cristo é o grande Criador e Ele é o Redentor, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Olha, o assunto é importante e muito sério a respeito de Jesus. Nós vamos ver mais. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.